Vamos lá, vamos dar a nossa primeira operação aqui, comentar da primeira operação. E eu vou ensinar para você que tem uma carteira de ações como se proteger, né? Como que poxa, eu tenho ações da Vale, o que eu faço, né? Eu morro de medo das ações caírem. Tem dia quando a Vale, por exemplo, quando minha carteira cai, eu fico dentro de desespero, eu chuto o cachorro em casa, brigo com a mulher. Vocês não vão ver que não precisa nada disso, tá? Existem várias maneiras de você se proteger no mercado e, na minha opinião, você se proteger com opções, eu acho que é a melhor ferramenta, tá? Existem outras formas no mercado de você se proteger com a carteira, por exemplo, com mini índice, né? Ou com índices, né? Você pode se proteger aí de repente comprando opções de BOVA11, mas eu pessoalmente eu não gosto, tá? Eu acho que de repente você depende muito da composição da sua carteira para que, por exemplo, uma proteção com índice faça sentido. Um exemplo, o que é uma proteção com índice, né? Ele vai refletir a queda do índice Bovespa. Mas, de repente, vamos pegar o caso da Vale, que aconteceu de Brumadinho, né? Foi especificamente uma ação que ela abriu com queda de 25% naquele dia quando rompeu a barragem, né? Se você tiver protegido, por exemplo, no índice, achando que você está protegido no índice, no caso específico da Vale, se você tinha na carteira, ela não vai proteger, por causa que no dia, eu não sei, não me lembro exatamente quanto caiu o índice, mas com certeza o índice caiu bem menos do que a Vale caiu. Porém, se você tivesse feito uma proteção com put, tá? Aí sim você realmente estaria fazendo uma proteção real do seu ativo ali específico, tá? Eu estou colocando essa imagem aqui no gráfico, né, que mostra aqui na tela para vocês, que mostra a diferença entre uma carteira com proteção, uma carteira, por exemplo, com put, né? Reparem a diferença de rentabilidade que existe ao longo dos anos, uma carteira que apresenta a proteção, por exemplo, com put, né? Se você pegar aí nos momentos de grandes quedas, quem está protegido, ele não tem essa perda efetiva. E aí o que acontece? Quando ele está comprado com a put, na hora que ele vende, ele vai ter um alto valor para comprar mais ações em um preço baixo. Olha que diferença absurda, né, na rentabilidade, né, de uma carteira que tem proteção para uma carteira que não tem proteção, tá? Eu também vou colocar aqui no gráfico, né, aqui na tela para você, essa tabela que mostra quando, por exemplo, o ativo cai 10, sua carteira cai 10%, o quanto que você tem que recuperar. Então, por exemplo, se o seu ativo está com 100, se você tem uma carteira de 100 e cai 10%, você vem para 90, você não recupera subindo 10%, você precisa que a carteira suba 11%, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, é muito caro ficar fazendo proteção. Porém, o que é caro é quando você perde e o quanto que você precisa recuperar, tá bom? Então, voltando aqui na nossa imagem, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer, por exemplo, uma proteção com put, tá? Como que ali você tem uma 1000 ações, por exemplo, como que você tem que fazer para realizar o seu hedge perfeito, tá bom? Então vamos lá para o Excel, que eu vou mostrar para vocês, fazer várias simulações, tenho certeza que você vai aprender de forma bem bacana. Legal, pessoal. Vamos dar uma olhada então como que é essa tal proteção com put, né? Bom, fazer uma proteção com put, pessoal, é relativamente simples, tá? Consiste simplesmente você comprar uma opção tipo put na quantidade que você queira proteger as suas ações, tá? Então, se você tem 5.000 ações do Banco do Brasil, eu vou lá e compro, se quero proteger todas, compro 5.000 ações do Banco do Brasil, 5.000 puts do Banco do Brasil, tá? E o que é que acontece, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você compra uma put, né, você está limitando a queda, é como se fosse um seguro, né, literalmente. Então, vamos supor que você comprou aqui uma ação a R$60,
e você comprou uma put, comprou aqui, por exemplo, a 60, e você comprou uma put na região dos R$ 40, por exemplo. Então, a partir do momento que o ativo chegou naquela região e continuar caindo, você trava né, a sua perda, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui, né? Com ações do Itaú, por exemplo, vamos supor que você tenha a ação do Itaú e ela esteja comprada nesse momento a R$ 40, você vai e compra o strike a 35, pagando um prêmio de 50 centavos, né? Se o ativo ficar subindo, não tem problema nenhum, você está ganhando dinheiro, né? Porém, se o ativo cair abaixo dos 35, você começou a travar a sua posição, né? Parem que aqui, exatamente no valor de R$ 34,50, você travou a posição. Aí você pergunta, poxa, Leandro, mas não é 35? Por que 34,50? É que eu estou considerando o prêmio que você pagou de 50 centavos, né? Eu joguei aqui os 50 centavos como custo, né? Então, tirando o custo, a partir de R$ 34,50 você está travado, você não está mais perdendo dinheiro, tá? É uma operação relativamente simples, né, a put, mas a gente tem que analisar alguns parâmetros. Vamos ali olhar no Excel isso. Então, pessoal, agora aqui dentro do Excel, quando eu vou simular, né, uma put, a compra de uma put, para a gente entender o custo disso, né? Quando você entra ali na sua plataforma, você vê uma grade muito parecida com essa, né? Onde você tem várias opções ali de vale, né? Série W, por exemplo, que é vencimento em novembro, e vamos supor que a vale esteja R$ 62. O que você tem que fazer o cálculo do gerenciamento risco e retorno, né? Vamos supor que a última opção aqui, que é a vale W633, o strike dela é R$ 61,04. E ela está sendo negociado ali no mercado a R$ 1,61. Ou seja, você vai pagar R$ 1,61 para ter o direito de comprar a put de vale no strike de 61,04. O grande problema é o seguinte, pessoal. Se a gente considerar o preço aqui dela, né, eu vou colocar até dar um destaque aqui, o preço de R$ 1,61, ela significa 2,59% do valor total do ativo. Se a gente anualizar esse valor, a gente está falando de 35,89%. E por que eu falo anualizar? Porque a put ela tem vencimento, né? Ela tem vencimento mensal. E se você ficar renovando todos os meses, né? No caso, se você gastar 2,59% ao mês, anualizado isso, a gente está falando de 35% ao ano, né? Isso aí, o que significa, né? Essa proteção vai te garantir uma proteção a partir de 4% de queda. Ou seja, eu estou protegendo 4%, mas eu estou pagando 2,59%. Isso aqui, pessoal, é um custo muito alto, né? Ao longo do tempo, né, isso aí vai acabar diluindo todo o seu capital. Então você fala assim, então eu não vou proteger a Vale nos 4%, eu vou proteger a Vale, por exemplo, aqui na região dos 18%, ou 20%, vamos supor, né, aqui o destaque. Ou seja, eu vou comprar uma put na região de R$ 50, pagando 0,18 apenas em relação ao preço do ativo, isso dá anualizado 2,14%. Aí você vai fazer a seguinte pergunta, né? Poxa, faz sentido, não faz sentido? O que eu fiz, né? Eu peguei as variações anuais, mensais da Vale e peguei um histórico desde 1994 para a gente tentar ver, né, o que isso faz sentido, o que não faz sentido eu proteger. Quando eu falo assim, o problema, gente, é que muitos dos estudos
Hoje eles falam assim, olha só, o que aconteceria com a carteira se eu eliminasse os meses de queda de 15%, né? Olha, vamos fazer isso, vamos eliminar durante esses 25 anos os meses que a Vale caiu mais que 15%. Eu vou criar uma trava ali, né, falando, olha, os meses que a Vale caiu mais 15%, eles não vão ocorrer, ele vai travar em 15%. Olha o que acontece com o gráfico, né? O gráfico aqui ele mostra, deixa eu até colocar mais para o canto aqui, né, mais perto de mim. Olha só, com put, né? Nossa, fica uma diferença absurda, né? De você trabalhar sem put. Você fala, poxa, é muito mais legal ter put, né? Muito mais legal. O problema é que você esquece o custo disso, né? E a partir do momento que, por exemplo, se eu gastar 5% de hedge ao ano, né? Se eu gastar 5% ao ano para me travar a queda da ação em até 15%, olha só. Opa, desculpa colocar positivo aqui. Olha só, quando eu gastei 5% ao ano para me travar de quedas acima de 15%, essa diferença praticamente ficou diluída ao longo do tempo, tá? Essa é a grande polêmica do mercado financeiro, né? Trabalho com put ou não trabalho com put? Trabalho com put ou não trabalho com put? Porque o problema é o custo, né? Então, se por exemplo eu gastar 10% ao ano de com put para me travar até 10% de queda, por exemplo, olha só, também praticamente ficou anulado aqui os ganhos, né? Então, quer dizer, pessoal, é muito difícil essa relação, tá? Ela é muito difícil mesmo. E o que eu gosto de trabalhar com put, tá? Eu gosto de trabalhar com put em operações estruturadas, onde, por exemplo, eu vendo uma call para me pagar a put. Porém, você também vai ter o lado que nos momentos de fortes altas, você não vai ter o custo da put, né? Porém, em momentos de forte alta, você está travado, porque você vendeu uma call. Tá? Então essa relação ela é muito difícil. Vamos voltar ali para o PowerPoint, onde eu vou fazer as considerações finais sobre a compra de put. Então, pessoal, importante em hedge com put. Eu acho que no mercado não existe aquela resposta exata. O bacana desse curso é exatamente isso. Toda estratégia tem o lado bom e o lado ruim, tá? Então, no Brasil especificamente, né? No Brasil não, né? Mas em todo local. Primeiro, o tempo está contra você, né? Quando você está comprando uma opção, a gente tem que lembrar que existe o efeito teta, que come todos os dias ali o valor da opção. Então, tenha consciência disso e mensalmente ou periodicamente, quando você quiser fazer as proteções, você vai pagar ali, paga caro, né? E paga caro no Brasil, e é assim isso que eu queria destacar, né? No Brasil, em relação à alta volatilidade, em função da alta taxa de juros, put ela é muito cara, né? Se a gente for falar de put na Alemanha, no Japão, em países menos voláteis e com taxa de juros baixa, a compra de put ela é mais barata, mas aqui no Brasil ela é muito cara, né? E aí o que acontece? Dependendo do tipo de proteção que você vai fazer, por exemplo, esse caso da Vale que eu citei, você gastar 35% ao ano, em pouco tempo você vai consumir praticamente 100% do preço do ativo só em compra de puts, né? O que não faz o menor sentido, tá? Uma forma de baratear o custo das puts é vendendo calls, né? Calls, por exemplo, vamos supor que você venda calls bem fora do dinheiro para financiar a compra da put, mas aí você precisa lembrar que em períodos de forte alta você também vai ficar travado, né? Então é uma relação aí risco-retorno que você precisa analisar. Um ponto bastante que falam aqui no Brasil, que muita gente
tem falado, é fazer hedge, né, com, por exemplo, o BOVA11. Eu não gosto, tá? Por quê? Porque, de repente, o seu ativo, a sua ação, ela não tem correlação direta com o BOVA. Às vezes ele até tem correlação, mas é uma correlação baixa, né? Ou também pode acontecer, vamos pegar o exemplo de Brumadinho, né, na Vale, no rompimento da barreira de Brumadinho. Você tinha a sua put comprada lá no BOVA para proteger a Vale. Só que o que aconteceu? O rompimento da barreira de Brumadinho. Vale caiu com 25% de queda. O índice não caiu praticamente nada, caiu, sei lá, 3%. Né? O seu ativo caiu 25%, o ativo que você estava comprado na put, ele caiu pouco. Então não teve um hedge aí. Quer dizer, então você só gastou dinheiro. Então eu não gosto desse tipo de proteção, se você quiser falar de proteção. Se você quiser falar de especulação, de compra de pozinho, aí beleza. Mas não no caso de hedge, tá? E lembrar também que put, ela é para ser comprada principalmente em momentos de altas, em momentos onde só tem notícia boa no mercado, porque nesses momentos as puts elas estão mais baratas, porque a vol geralmente é mais baixa, você compra as puts mais baratas, tá? Depois que o mercado já despencou ali 30%, aí, ou já abriu com uma queda de 10%, já não adianta mais, já passou, né, pessoal? Então, esse é o ponto que eu queria colocar de proteção de hedge. É muito bacana, é muito legal, mas eu acho que funciona mais para operações estruturadas de curto prazo e nem tanto para buy and hold, por exemplo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado aí dessa análise.